Você vai encontrar diversos vídeos aqui no YouTube te ensinando a sair das dívidas, mas eu te garanto que nenhum deles vai te entregar um plano tão possível de ser aplicado como esse que eu vou te entregar aqui. Eu te garanto isso porque eu também me garanto, a colérica aqui falando, porque eu já atendi diversas pessoas com endividamentos de 100 a 600 mil reais na pessoa física e eu também já fui endividada. Então você não precisa de fórmulas mágicas nem de ilusões, você precisa realmente de um plano que de fato funcione. Mas antes de te entregar esse plano, eu preciso trazer aqui algumas informações para que você crie uma base, porque essa base vai ser necessária para que você siga o passo a passo do plano com muita convicção e com a certeza de que vai funcionar. Primeiro ponto, eu preciso que você entenda que o endividamento ele é a consequência, principalmente de modo geral, né, da sua desorganização financeira. Claro que talvez seja o seu caso, algumas pessoas entram nesse movimento de endividamento porque ficaram desempregadas, mulheres como as que eu já atendi porque passaram por um divórcio e aí precisam se reestruturar, pessoas que têm renda variável, recebem comissionamento ou são autônomos, profissionais liberais e estão há 2, 3, 4 meses aí no movimento de vendas baixas. Então essas coisas podem sim levar ao endividamento, mas de modo geral o que faz as pessoas estarem endividadas é a desorganização financeira. Então, se você não está endividado, mas caiu nesse vídeo e está desorganizado, cuidado, porque você realmente já está a um passo de entrar no endividamento. E estando desorganizado, você sabe que se você não cuidar disso, a consequência realmente são as dívidas. Então, para sair do endividamento, você não vai focar no endividamento, você vai focar em se organizar financeiramente. Só que, para se organizar financeiramente, você vai cuidar daquilo que vem antes, que é o quê? A sua mudança de mentalidade, a forma como você como você pensa a respeito do dinheiro precisa mudar e a forma como você lida com o dinheiro precisa mudar para que você saia do endividamento de uma vez por todas. Porque senão, e talvez isso já tenha acontecido com você vai pagar as dívidas, vai passar um tempo organizado, sem dívidas, e depois você vai se endividar novamente. Porque você não focou no que é necessário, que é essa mudança de mentalidade, a forma como você lida com o seu dinheiro, mudança de comportamento, mudança de hábitos, organizar-se para depois realmente sair das dívidas. Então, entenda isso. Segunda coisa que eu quero que você entenda também, que é importante, é que você não é endividado, você está endividado. Então, isso não é a tua identidade. Quando a gente está endividado, e eu falo com propriedade, a gente fica com vergonha, a gente se sente com autoestima muito baixa, não consegue dormir. As dívidas, elas não atrapalham apenas as nossas finanças, as nossas contas, o nosso bolso. Elas levam também o nosso sono. A gente tem problemas físicos reais, fica com vergonha, não quer encontrar as pessoas na rua, não quer atender ligações, com vergonha de ser cobrado. Então, essa situação é bem humilhante, digamos assim. Então, entenda, você não é endividado, você está endividado, ok? Então, o segundo ponto é esse. E o terceiro ponto é, você levou meses ou, quem sabe, anos para entrar nesse movimento de endividamento. Faz anos ou meses que você é uma pessoa desorganizada financeiramente. Então, entenda, pode ser que você consiga resolver em 30 dias, 60 dias, 90 dias. A gente vê muitos posts no Instagram, aqui no YouTube, falando sai das dívidas em 30 dias, 60 dias. Sim, acontece, mas de modo geral, isso vai levar um tempo, do mesmo jeito que levou um tempo para você chegar nesse caos financeiro. Então, calma, ok? Eu já atendi clientes que levaram aí um ano para sair do endividamento, mas tinha um plano de ação, sabia que as coisas estavam acontecendo e conseguiram respirar, conseguiram viver a vida, focando na organização financeira, porque sabia que o plano estava caminhando. Então, calma, talvez leve aí mais tempo do que o que você deseja, mas é o tempo necessário para que você, inclusive, amadureça mentalmente e consiga fazer esse processo de saída desse caos financeiro de uma vez por todas, ok? Então, vamos lá para o plano. Eu trouxe aqui em 6 passos para você. Falando, eu sei que é bem simples, né? Na prática, vai exigir de você entrega, vai exigir de você autoconfiança e comprometimento, tá? Primeiro ponto, você vai precisar encarar as dívidas. Aqui já é algo bem difícil. Quando eu falo encarar as dívidas, é relacionar todas essas dívidas, listar todas essas dívidas e olhar para o endividamento como um todo. Eu sei que é difícil
Esses dias atendi uma pessoa e ela praticamente me implorou, não me faça colocar todas as dívidas, eu não aguento, vamos resolvendo cada problema, cada empréstimo, cada cartão, um por um. Isso não funciona, tá? Isso não funciona. Eu sei que você já deve ter feito isso, mas por que não funciona? Porque você pode estar resolvendo um problema aqui e tem um problema muito maior. Você está perdendo dinheiro, na verdade, em vez de resolver o problema. Pensa assim, eu estou aqui no escritório e tô na sala, vamos supor que tem um vazamento. E aí, nesse vazamento aqui, tem água em tudo que é lugar aqui, eu vejo um buraco. E eu vou lá, tampo ali aquele buraco. Ok. Mas não tem só aquele buraco, continua vazando água, o problema continua existindo, porque tem outro buraco na parede, tem outro buraco naquela parede. Então, na verdade, eu preciso tapar todos os buracos. E os buracos devem estar vindo de algum outro problema mais profundo, que eu não consigo visualizar. Entende? Então, quando você resolve pagar uma única dívida, parcelar um cartão porque você não aguenta ser cobrado, você está tapando apenas um buraco. Então, de fato, você vai precisar listar. E aí eu vou colocar aqui, vou pedir para o editor / meu esposo, colocar aqui para você uma imagem para você entender isso que eu estou falando, tá? Então, você vai listar as dívidas nesse processo, você vai colocar o valor original da dívida, quantas parcelas você já pagou, quantas estão em aberto, qual a taxa de juros, qual o valor atual da dívida, porque quando você vai começar a negociar, você não foca no valor atual, você foca no valor original da dívida, para saber que você está fazendo um bom negócio. Então, esse é o primeiro ponto, encarar a realidade, listar todas as dívidas e ver de fato o tamanho do problema. Segundo ponto, segundo passo, é parar de criar novas dívidas enquanto você está executando o seu plano de ação. E aí aqui você vai precisar de fato ser bastante enérgico. Por isso que eu falei que não é só cuidar do endividamento, você vai precisar se organizar. Isso significa que enquanto você está cuidando do endividamento, você vai parar de fazer novas dívidas e você vai consumir menos para que sobre dinheiro, ok? Porque por mais que eu te entregue aqui um plano, o melhor plano, por mais que você entenda que precisa mudar a sua forma de pensar, dívida se paga com dinheiro. E para fazer sobrar dinheiro, você vai parar de consumir por um tempo. Dependendo do grau do endividamento, você vai ter que ser bem incisivo nisso, tá? Eu sei que não funciona para a vida toda, cortar tudo, não é isso que eu estou te trazendo, mas dependendo do grau do endividamento, você vai ter que ser um pouco mais radical. Então, você não vai fazer novas dívidas e você vai entrar no movimento de consumir menos para que o dinheiro sobre e com esse dinheiro você vai começar ali a executar o plano de ação, quitar as dívidas uma por uma. Terceiro ponto, terceiro passo, você vai criar um plano simples, mas dividido em diversas etapas. Aqui é realmente um pulo do gato e é assim que eu faço nos meus processos de mentorias e de consultorias, porque quando você relacionar que você vê o tamanho do problema, digamos, você chegou lá no montante de 200 mil, no montante de 300 mil, você vai olhar e você diz, isso é impossível, e talvez seja mesmo, porque dívidas paga com dinheiro, como eu falei, pagar os 200, 300 mil de uma vez, mas você vai traçar diversos planos de ação dentro desse plano de ação maior, então você vai dividir essas dívidas em etapas. Então, primeiro eu vou resolver essas aqui, esse grupo de dívidas. Vou tentar também trazer uma outra imagem aqui para você entender isso. Vou trazer esse grupo de dívidas, depois esse grupo de dívidas, depois esse grupo de dívidas, ok? Então, plano de ação 1, plano de ação 2, plano de ação 3. Eu já cheguei a fazer 5, 6 planos de ações. Acho que eu falei, tá correto esse plural, né? 5, 6 planos de ações aí com clientes, porque o endividamento era muito alto. Então, além disso, quando você pega algo muito grande, seja em coisas diferentes dessas, mas eu quero trazer esse exemplo aqui, a sua mente começa a entender que é possível e a sua mente começa a trabalhar ao seu lado, porque você vai ver, nossa, não, quando eu olho para 200 mil, 300 mil, me parece surreal, parece que isso aqui não é possível. Mas quando eu olho para 50 mil, para 5 mil, para 10 mil, eu começo a ver que tem como sair do endividamento. Aí eu resolvo esse daqui que eram 5 mil reais. Depois eu resolvo esse que são 10 mil. Depois eu resolvo esse que são 20 mil reais. Então você vai resolvendo aos poucos, ok? Dentro de um plano maior. Quarto ponto, você vai usar a estratégia, e aí existem diversas estratégias. Não existe, como eu falei, né? Não existe apenas um plano, uma única estratégia, existem diversas estratégias. Eu vou citar aqui algumas estratégias.
Se você quiser que eu me aprofunde mais nas estratégias, coloca para mim nos comentários, porque aí eu vou trazer um outro vídeo só falando das técnicas de estratégias que a gente utiliza. Então, existe a estratégia da bola de neve, existe a estratégia de você quitar a dívida com maior juros, que geralmente são as dívidas de cartão de crédito, de cheque especial. Existe a estratégia de você quitar as dívidas mais baixas, porque aí você vai trazendo esse fôlego mental e vai vendo que você está saindo, embora não são valores pequenos, mas você vai se sentindo mais animada, mais empolgado para continuar. Existe a estratégia de quitar as dívidas que não são as maiores financeiramente falando, mas são as que te afetam mais emocionalmente falando. Então, se você deve a um parente, se você deve a uma mãe, você pegou dinheiro emprestado com alguém, aquela pessoa é uma pessoa próxima a você, isso está te consumindo, então talvez você vai esquecer um pouco o dinheiro que você perde ali com juros e multas e vai começar pagando essas pessoas. Ok? Então, tem várias estratégias, você vai ter que escolher uma estratégia ou conciliar 2, 3 estratégias e não uma única estratégia. Então, escolha a sua estratégia e faça as negociações na ordem da estratégia que você escolher. Quinto ponto, né? Quinto passo. Esse aqui eu quero ser bem incisiva aqui com você. Você vai entrar em um modo guerra aqui contra o endividamento. Pensa comigo assim, você está de um lado, o endividamento está do outro. Você está de um lado, as dívidas estão do outro. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai vencer essa batalha, essa guerra? Você vai decidir que é você. Então, aqui a dívida não ganha, as dívidas não ganham. Então, você vai fazer tudo que é necessário, tudo que for possível para levantar dinheiro e vencer essa batalha. Primeiro, você vai se organizar financeiramente. Quando você se organiza financeiramente, você faz sobrar dinheiro. O dinheiro não sobra ao acaso. Você faz sobrar dinheiro. Esse dinheiro que você fez sobrar da sua organização, você vai usar contra esse inimigo, que é o endividamento. Depois, quando você criar as estratégias, escolher a estratégia que você vai utilizar, você também vai fazer um movimento de fazer sobrar dinheiro. Com esse dinheiro, você também vai entrar nessa batalha. E você também vai entrar com um movimento de criação de renda extra, de fazer mais dinheiro para também usar esse dinheiro contra as dívidas. Então, é dinheiro saindo da organização financeira, é dinheiro saindo da estratégia que você adotou e é dinheiro fluindo da fonte de renda aí que você escolheu fazer, daquilo que você escolheu vender. Se tem coisa em casa para vender, vende. Se tem joia para vender, vende, porque agora você está em uma guerra. E se você quer fazer esse movimento de ficar livre das dívidas de uma vez por todas, você vai ter que entrar com bastante, de forma incisiva mesmo, nessa guerra aí e vencer, ok? Então, o quinto ponto. O sexto ponto, você vai criar um pote da riqueza. Eu falei que você ia entrar nesse movimento de fazer renda extra para poder fazer dinheiro e pagar essas dívidas. E como que você acelera isso? Eu chamo de pote da riqueza. Então, todas as vezes que eu quero criar um produto para atender uma demanda específica, ou uma necessidade, ou um desejo específico, eu crio um pote da riqueza. Vou te dar um exemplo. Quando eu quis comprar esse computador aqui, esse Mac, eu criei um pote da riqueza. Na época eu não fazia consultoria empresarial, mas eu aceitei fazer uma consultoria empresarial porque eu disse, o dinheiro dessa consultoria empresarial eu vou usar para comprar o meu Mac. Se eu vou comprar à vista ou parcelado, depois que eu tiver com dinheiro, eu resolvo, mas eu vou criar um pote. Quando a gente faz isso, né, de criar uma renda extra, de criar um produto ou um serviço específico com foco em atender uma necessidade ou um desejo específico, a gente cria esse ânimo e pode ser que depois esse pote da riqueza se torne uma renda extra ou uma renda complementar que vai ficar aí na tua vida, tá? Então você vai ter que entrar sim com esse movimento de criar renda extra, de criar o seu pote da riqueza. Pensa quais são as suas habilidades. Faz aí um brainstorm, coloca várias ideias, seleciona uma ideia vitoriosa, não é só sair fazendo também de qualquer jeito, mas entra no movimento de fazer mais dinheiro para acelerar a execução do seu plano de ação. Vamos para o resumão dos 6 passos, mas antes de te entregar o resumão, já segue aqui o meu canal, deixa o seu like e deixa também o seu comentário. Se você entendeu a profundidade desse conteúdo que eu te entreguei, deixa a sua dúvida, vai ser um prazer para mim te responder também de forma mais individual.
Agora vamos para o resumão. Primeiro, encarar a sua realidade, listando todas as suas dívidas sem julgamento. Segundo, parar de criar novas dívidas, se organizar financeiramente para fazer o seu dinheiro sobrar. Terceiro, criar um plano simples e dividir esse plano em planos menores, em etapas menores. Quarto, escolher uma estratégia e seguir essa estratégia, talvez conciliar 2 ou 3 estratégias, das estratégias que eu citei aqui. Quinto, entrar em modo guerra, então é você de um lado, o endividamento do outro, e eu tenho certeza de que depois que você encontrou esse vídeo aqui, quem vai vencer essa guerra, essa batalha é você. E o 6 é criar o seu pote da riqueza, criar aí a sua renda extra para acelerar esse processo e você sair das dívidas de uma vez por todas. Agora que você recebeu esse plano, é colocar a mão na massa e ter a certeza de que você recebeu o melhor plano e um plano que é possível de ser realizado.